Então tá bom, pessoal, vamos lá. O que é interessante que vocês comecem a entender? Para a gente fabricar cabresto, cabeçada, e se a gente for querer fazer um cabresto, uma cabeçada um pouquinho diferente, nós temos que começar a ter alguns equipamentos, que é um kitzinho de ferramenta que você tem que ter no seu dia a dia. Nós vamos começar pelo mini bisturi, um mini maçarico, perdão, bem bacana, é recarregável, uma chama bem legal, você regula a chama do jeito que você quiser, muito interessante você ter, vai facilitar muito a vida. Então eu tenho 3 alicates que eu uso, são todos alicates dois alicates de bico, um mini alicate de bico, que é o mais usado. Eu uso tanto para puxar o tento como para abrir o local que os tentos têm que entrar, quando a gente faz algum cinquinho, alguma coisa desse tipo. Eu tenho uma mini turquesa que a gente utiliza também, bastante utilizado. Então esses 3 alicates aqui você vai ter que vai facilitar bastante a sua vida. Vamos deixando para cá os equipamentos. Tem aqui os passadores de tento, né? Não pode ser como chama isso aqui mesmo? Um alicate, né? Ou uma chave de fenda, vai te ajudar bastante. Tem aqui um outro que eu fiz, um ferrinho, coloquei um cabo e fiz a ponta dele, que ajuda muito, não precisa ser muito mais grosso que isso aqui, vai facilitar bastante. Uma fita métrica para você manter as medidas, padrões, depois com o tempo você vai ver que você não vai precisar, mas no começo é bem legal para você colocar os nós no local de cada nó. Uma faca e um canivete ou um bisturi, funciona bacana também. Uma caneta, que eu uso para marcar, vocês vão ver que a gente vai usar a caneta para marcar os locais que vão ser feitos nós. Depois, uma ideia, quando você faz o seu cinquinho, você que está começando agora, não consegue apertar muito, para que ele não mova de lugar, você pode usar uma cola, um adesivo, né, que você vai fazer com que o cinquinho fixe naquele lugar e por mais que você utilize o cabresto, não vai sair, é bem legal. Um barbante, uma linha, eu gosto às vezes a gente tem que dar alguns acabamentos que você faz primeiro, prende a corda com a linha, depois você vai fazer com que você faça o acabamento, mas não vai te atrapalhar tanto essa corda solta. Eu tenho também aqui os furadores de couro, então você que vai fazer cabeçada a gente usa bastante furador de couro, alguns modelos de cabeçada que vai servir para você passar o afogador, enfim, é uma ferramenta bem utilizada no dia a dia aí de quem faz alguma coisa de traia, a gente usa aqui para dar até manutenção na traia nossa aqui da escola. Então agora nós vamos conversar um pouquinho sobre o cabresto de 7 nós. Então nós vamos comprar, quando você for na loja comprar, você tem que pensar o tipo de corda que você vai utilizar pro cabresto. Qual é a ideia sua de fazer um cabresto? Tem gente que gosta de uma corda um pouco mais grossa, uma corda um pouco mais fina, enfim. Qual que é a nossa ideia? Eu acredito que qualquer tipo de corda, desde que eu saiba utilizar ela, vamos aqui arrumando as cordas, vai ser legal fazer o meu cabresto. Então eu tenho alguns tipos de corda aqui, ou melhor, algumas medidas de corda aqui. Então eu começo aqui com a 4 milímetros, que é uma cordinha bem fininha, um pouco mais fina. Tenho a corda de 6 milímetros e tenho a corda de 8 milímetros. Tá? Então eu tenho 4, 6 e essa aqui um pouquinho mais grossa, de 8 milímetros. Então essas são 3 medidas bem bacanas para você fazer o cabresto. Acho que passar um pouquinho de 8 milímetros não vai ficar legal. O cabresto não fica confortável, nem fácil de utilização. A de 6 milímetros é o que eu gosto mais de fazer, tanto cabeçada quanto cabresto. Eu acho que é muito legal. A 4 milímetros funciona também, mas de repente você vai mexer com o potro e pode machucar a nuca. Eu não gosto muito, mas funciona. A gente tem cabresto aqui na escola também dessas 3 medidas. Existem outros tipos de corda, não grossuras, né? Mas tipos de corda um pouco mais dura, um pouco mais flexível. Aí vai muito do gosto de quem está fazendo o cabresto e quem está utilizando o cabresto. Nós temos diversos modelos de cordas que a gente utiliza no nosso dia a dia lá na escola. Então vamos começar a falar sobre
a quantidade de corda que vai para cada cabresto. Muito bem. Quando eu trabalho com a corda mais fina, a bitola mais fina da corda, eu gasto menos corda do que uma corda um pouco mais grossa. Quanto mais rígida, mais dura for a corda e mais grosso for o diâmetro da corda, mais eu vou gastar quando eu for fazer o nó do cabresto. E aí, gastando mais corda, eu vou precisar, evidentemente, comprar um pouquinho mais de corda. Para as cordas de 8 milímetros, cordas mais flexíveis como essa aqui, a gente vai utilizar a quantidade de 5,5 metros. Então, essa corda eu vou gastar 5,5 metros para fazer um cabresto de 7 nós, que eu considero uma medida bacana, que funciona nos nossos cavalos aqui. Então, eu comprei um pouco a mais, eu vou esticar aqui e vou trazendo. Nós vamos, usando a fita métrica, vamos medir os 5,5 metros de corda, para que a gente não perca e nem fique faltando corda. Essa é uma corda que eu gosto muito de fazer o cabresto. Uma corda que funciona. 3 metros. Fica muito confortável para o cavalo. 3 metros, agora eu tenho 4,5 metros. E vou terminar aqui a medição com 5,5 metros de corda. Ah, mas eu quero deixar meu cabresto com... Quero comprar 6 metros de corda. Não tem problema, pode comprar 6 metros de corda. Não tem problema nenhum. Então já utilizei a fita métrica. Agora eu vou fazer o corte. Vamos lá. Cortei. Para não desfiar, vou usar um pouquinho do maçarico. Então você já dá uma checada aí no maçarico, ó. Bem bacana, funciona bem legal. Aí, dá uma acertadinha, cuidado para não queimar o dedo. E eu já tenho aqui a quantidade necessária para eu fabricar o meu cabresto de 7 nós, com as medidas e os nós nos devidos locais de cada nó. Agora, vou queimar o outro lado aqui também para não desfiar mais. Aí. Esse gás aqui ele é recarregável, o gás está acabando, preciso dar uma carguinha nele, mas já tem bastante aqui. Só dar um acabamentinho aqui com o alicate, porque está quente. O alicate vai fazer as vezes da mão, vai ficar legal. Depois, se eu quiser até dar uma cortadinha aqui. Enfim. Muito bem, vamos lá, vamos falar do cabresto agora. Corda cortada, corda de 8 milímetros, 5,16, quem gosta de falar em polegada. Primeira coisa que nós vamos fazer com a corda. Eu vou unir as duas pontas da minha corda. Olha lá, vamos unir as duas pontas da corda. E eu vou achar o meio da corda. Então esse é o primeiro objetivo meu, achar o meio da corda. Legal. Então aqui eu achei o meio da corda. Com o meio da corda já marcado, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a marcar onde vai ser o local do primeiro nó. Então o que eu faço? Eu meço 1 palmo e 4 dedos. Então eu tenho 1 palmo e 4 dedos até a caneta. 1 palmo e 4 dedos. Esse 1 palmo e 4 dedos, a gente transformar isso aí em centímetros, eu vou ter aqui 30 centímetros. É uma medida que eu gosto de deixar, que fica bem bacana, fica legal. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Sem perder esse 1 palmo e 4 dedos, esses 30 centímetros, eu vou pegar a corda da minha direita. Então, se eu olhar para ela aqui, ó, vou trazer ela aqui de frente para mim, para você observar. Eu vou pegar a corda da minha direita e vou levar ela lá na frente, ó, segurando sempre aqui onde deu 1 palmo e 4 dedos. E vou alinhar ela lá na frente. Vamos até jogar para um pouquinho para lá. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter 1, 2, 3 cordas.
O que me interessa aqui agora é essa corda que eu levei ela para frente. Então eu vou pegar a primeira corda da direita para a esquerda, que é o que eu vou trabalhar. Vou segurar aqui, mão esquerda, nessa laçada, sem perder a medida, e vou dar o primeiro nó do cabresto. Como que eu dou o primeiro nó do cabresto? Eu vou, com a corda da direita, eu vou passar em cima da laçada, de novo, em cima da laçada, e eu vou trazer ela pelo meio, entre a primeira e a segunda. Todos os nossos nós do cabresto, normalmente é o mesmo nó. Sempre você vai pegar a corda da direita, passar em cima da laçada e o restante da corda, da mesma corda, você vai trazer ela por baixo e vai passar entre a primeira e a segunda corda. Então vamos trazer ela aqui por baixo, olha lá, eu estou trazendo ela aqui por baixo. Vou passar ela toda. Agora eu pego a ponta da corda e coloco dentro da laçada. E puxo a ponta. Vocês estão notando que a mão esquerda minha, eu não perdi a medida, que é o nó do primeiro nó. Então tá lá, eu tô fixo aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o nó na posição que eu quero. E eu fiz o primeiro nó do meu cabresto. Olha lá. Certo, filho? Então aqui, ó, se você olhar, você tem o primeiro nó do cabresto, que é o primeiro nó que vai no focinho do cavalo, no buçal do cavalo. Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma corda que ficou maior e uma perna da corda que ficou menor. Eu vou deixar a perna da corda que ficou maior para o meu lado e vou deixar a perna menor para o outro lado e vou reservar ela lá, não vou mexer nela agora. A perna maior, que ficou maior, que está do meu lado, eu vou levar ela lá na ponta, ó, tô trazendo ela aqui na ponta. Vou passar ela aqui, ó. Trouxe ela aqui na ponta. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o segundo nó do cabresto. O segundo nó do cabresto, ele vai 4 dedos depois da primeira laçada, dessa ponta. 4 dedos. Esses 4 dedos meus, se a gente for transformar em centímetro, nós vamos trabalhar com 10 centímetros. Então, a primeira laçada, 4 dedos. Seguro e trago ela para cá. O que eu vou fazer agora? Eu vou segurar onde deu os 4 dedos, vou montar uma laçadinha como aquele primeiro nó que eu fiz, vai passar por cima dos meus dedos, dos 4 dedos, por trás dos 3 dedos e por cima da laçada. Vamos lá de novo? Olha lá. Tá aqui, eu medi os 4 dedos, os 10 centímetros, segurei na medida, fiz uma laçadinha sem tirar a medida do lugar, a corda passa por cima dos 4 dedos, por trás dos 3 e por cima da laçadinha. Feito isso, a perna que sobrou, o resto da corda, vai passar entre, lembra que eu falei no primeiro nó? Entre o primeiro e o segundo, primeira e segunda corda. Então ele sai dali e passa entre a primeira e a segunda corda. Olha lá, passando aqui dentro, ó. Trago toda a ponta. Vamos tirar aqui que está atrapalhando a fita métrica. Vamos trazer para cá a ponta. Vamos ajustar um pouquinho para não perder as medidas. E eu introduzo, eu coloco a pontinha que sobrou, a ponta da corda, naquela primeira laçadinha que eu fiz. Olha lá, na sirigola. E eu vou puxar. Dá uma ajustada, desenrola a corda, faz o aperto do nó. E agora nós vamos checar se o que nós fizemos foi certo. Como que eu checo se está certo? Todo o cabresto de 7 nós ele tem uma simetria. O que significa simetria? Tem medidas padrões. Então, por um exemplo, para isso aqui estar exato, tem que acontecer isso que aconteceu. Quando eu trago essa argolinha que eu fiz aqui, que aqui é onde eu vou prender o cabresto, ela tem que bater igualmente onde tem que ter a mesma distância que essa primeira laçada.
Notem que ficou bem padronizado. Sensacional! Fiz a primeira e fiz a segunda laçada. O primeiro nó é o nó que vai no focinho, o segundo nó é o que está aqui, é o que eu vou prender o cabresto na sirigola. Legal! Agora o que eu vou fazer? Eu pego aquela perna da corda que eu reservei, que era menor, né? Que eu não trabalhei nela no segundo nó. Coloco ela paralela, olha lá agora, hein? Paralela com a outra, com a da sirigola principal. Pego o segundo nó, levo ele para trás, olha lá, estou levando ele aqui para trás. Onde o nó parou, eu vou pôr o dedo. Pus o dedo, marquei na corda menor, que eu não tinha trabalhado com ela. E vou levando o nó de volta. Vou levando o nó de volta. Olha o que acontece com a corda. Ela vai ficando paralela com aquela que está com o meu dedo. Ó. E é isso que eu quero. Eu quero fazer com que essa corda do segundo nó que eu estava trabalhando fique na mesma posição da primeira corda. Beleza? Então, olha lá. Se eu voltar isso para trás, vai dar exatamente no lugar que está meu dedo. Eu trouxe aqui e marquei. Essa marcação é o local que eu vou fazer o nó que vai prender o cabresto, o cabo do cabresto. Como que eu faço o nó? Igual aos outros. A única diferença é que aqui eu vou fazer um nó com as duas cordas. Então, bora lá. Eu faço uma argolinha, ó lá, fiz uma argolinha, segurei. Ele vai passar agora entre os meus 3 dedos, por trás do primeiro dedo, pela frente dos 3, eu vou trazer por trás dos 3, pela frente da argolinha, que eu fiz no começo. Note que os nós são sempre padrões. A ponta eu passo entre a primeira e a segunda. Olha lá, passei entre a primeira e a segunda. Trago, trago, trago. Onde está o meu dedo, que era a primeira sirigolinha que eu fiz do nó, eu vou tirar o dedo e colocar a ponta da corda. Os 3 dedos, eu não deixo que ele saia daqui, porque essa medida dos 3 dedos é onde eu vou passar o cabo do cabresto. Então, isso aqui, os 3 dedos, eles vão acabar sendo a minha medida. Ele acaba sendo a minha medida que eu vou prender o cabo do cabresto. Ajusto o nó aqui, legal. Aí, 1, 2, 3 nós prontos. Sensacional. Quando eu chego nesse momento do cabresto, o resto da minha corda, as pontas, se eu buscar a ponta e pôr elas próximas, as pontas praticamente se equivalem, as pontas são iguais, dá uma diferença muito pouca. E eu vou partir agora para o 4º nó do cabresto de 7 nós. Então vamos partir aí para mais que a metade do nosso cabresto, nosso super cabresto de 7 nós. Vamos dar um reforço nos nós aqui para que eles não mudem de posição. Muito bem. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a corda que ficou entre o segundo nó e tem ligação com o 3º nó, o nó do cabo do cabresto. E eu vou achar a metade dela. Como que eu acho a metade dela? Trazendo o segundo nó junto do 3º nó. Achei a metade dela. Fazendo isso, o que eu faço? Eu pego a perna da corda que está para o meu lado e levo ela junto, ó cá, junto com a laçada que eu fiz. Agora eu seguro as 3 juntas e faço o mesmo procedimento dos outros nós. E a corda vai passar pela laçada, vai passar pelo meio da primeira e da segunda, ó lá. E eu vou passar ela ali na sirigolinha que ficou, na sirigola que ficou. E vou ajeitando o nó. Quando eu faço esse procedimento, muito importante, e muita gente se atrapalha, o pessoal perde a medida que você fez. Não pode, segura firme para você não perder a medida. Ajuste o nó sem perder a medida. Isso é importante. Legal. Agora eu tenho a próxima etapa, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, vamos fazer o 5º nó do nosso cabresto. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o nó da minha focinheira, o segundo nó da focinheira. Então eu vou pegar a outra perna da corda, a perna da minha direita, da mão direita, vou trazer ela até o primeiro nó,
Então ela vai sair do nó do cabo do cabresto, que prende o cabo do cabresto, vou levar ela até onde eu fiz o primeiro nó. Eu quero essa distância da corda aqui, ó. Essa distância da corda tem que ser igual a essa distância da corda. Seguro ela, marquei essa distância, eu não posso perder isso aqui. E vou do outro lado da focinheira. Cheguei. No outro lado da focinheira, sem perder a posição da mão esquerda, da mão direita, eu seguro agora com a mão esquerda e vou fazer o mesmo procedimento. Note que não muda o nó. Eu tenho aqui, para baixo da mão esquerda, 1, 2, 3 cabos de corda. Vou pegar a da direita, passar por cima da sirigola, entre a primeira e a segunda, e de novo por dentro da sirigola. E vou ajustar. Ajustei. Legal, sensacional, pronto. Agora eu vou fazer o sexto e o penúltimo nó, o sexto nó. Muito bem. Quando eu vou fazer o sexto nó, meu cabresto ele tem que formar um quadrado. Se meu cabresto formou um quadrado, sinal que tudo que eu fiz aqui foi legal. Como que eu vejo isso aí? Primeira coisa, eu pego os dois nós da focinheira, coloco ele paralelo. Seguro. Olha o que acontece. E vou abrindo, esticando a corda. Se vocês notarem, todo o cabresto forma um nó. Agora, o nó não, um quadrado. E para eu fazer o penúltimo nó do cabresto, essas são as medidas. Esse quadrado. E aqui, ó, se eu fizer o nó aqui, eu vou ter um quadrado perfeito. E meu cabresto vai estar na medida que precisa estar. Esse último nó aqui, ele é um nó simples, eu dou um nó cego mesmo, trago ele, a medida está marcada na mão esquerda, eu não perco a medida, isso é muito importante, não perder a medida. Tem gente que faz um nó duplo, tem gente que dá uma caprichada aqui no nó, pode ser, mas para você aprender no começo, dê um nó cego que vai ficar bem legal. E aí você vai ter o seu buçal, o seu cabresto de 7 nós pronto. Então eu tenho... Se a gente for contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último nó é o nó do fechamento do cabresto, que eu vou passar aqui onde a gente fecha ele. Vou passar ele aqui. E fiz aí o cabresto de 7 nós, nas medidas que eu acho bacana, que vai funcionar legal para o seu cavalo, tá? Se por acaso você fizer e não ficar muito, ficou grande ou ficou pequeno, você vai ajustando os nós e você chega onde precisa, tá bom? E se você gostou, curte o nosso vídeo, compartilha a ideia nossa, divulgar conhecimento. Se você não entendeu fazer esse cabresto, você manda uma mensagem pra gente, a gente refaz o vídeo da melhor maneira possível. O importante quando a gente quer aprender a fazer esse cabresto é aprender ele por partes. Não adianta você querer fazer o cabresto de uma vez. Aprenda o primeiro nó, aprenda o segundo nó e assim você vai aprendendo o cabresto por nós. Não vá de uma vez querendo fazer de uma vez que você vai fazer, depois você vai esquecer. Eu fiz desse jeito, fui aprendendo por nós, devagarzinho, e aí chegou nesse cabresto. Vou mostrar outros tipos de cabresto. Esse aqui é o cabresto mais simples de 7 nós. Vou mostrar outro com outros tipos de acabamento que a gente tem aqui. Vamos lá. Esse é um cabresto de 7 nós também, só que um pouco mais de acabamento. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho alguns cinquins, né? Ó, tá vendo? Que vão dar um acabamento legal nele, uma charroa bem legal aqui na ponta. E você consegue dar um acabamento legal no seu cabresto. Você pode agora, depois que você aprendeu a fazer o básico, você acaba indo brincando com o cabresto, entendeu? Você vai se divertindo fazendo, vai inventando. Esse aqui é o mesmo, só que a gente vai colocando outras cores de cinquinho, outras posições de cinquinho. Então ele vai ficando bem legal e bem diversificado. Quer ver? Tem um aqui que é bem interessante, ó. Esse cabresto aqui é um cabresto feito com uma cordinha de 4 milímetros, de 6 milímetros, perdão, com acabamento no focinho e um marrom. E o mesmo acabamento que tem no focinho tem nas pontas do cabresto. Ficou bem legal até, bem bacana.
tem um preto, um detalhe rosa, que for bem legal, um pouquinho menos de acabamento, né? Mas um pouquinho menos aqui no focinho. E a gente vai fazendo aí o cabresto, vai brincando com todos os cabrestos. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe, vá lá no sininho, inscreva-se no nosso canal e vamos aprendendo. O próximo vídeo nosso vai ser falando sobre a cabeçada, como que a gente faz a cabeçada, as medidas, as posições, os tipos de cabeçada. São todas traias que a gente usa no nosso dia a dia aqui na escola. São todas traias fáceis de fazer, baratas e que você dá pouca manutenção nela. Essa que é a ideia, né? Que a gente não tenha muito trabalho no nosso dia a dia fora do que a gente já tem. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.